Queridos irmãos, estamos hoje celebrando o primeiro aniversário da dedicação dessa igreja. Ela está iluminada nos lugares onde foi ungida em suas paredes. A glória do Senhor manifesta-se com uma presença especial da graça divina. Nós nos sentimos tomados de um espírito sobrenatural. Assim como o patriarca Jacó, quando ungiu o altar em Betel, disse: "Esta é a morada de Deus. Este lugar é terrível, é maravilhoso, é um admirável mistério." E ele via entre a terra onde ele estava, Betel, e o céu uma escada de anjos. Porque o templo de Deus é a casa dos anjos. E isto é assim, porque como ouvimos na segunda leitura do livro do Apocalipse, um anjo falou comigo e disse: "Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro." Então mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, brilhando com a glória de Deus. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, há uma cidade santa. Nós não estamos indo para o nada, para o abstrato. Nós não estamos caminhando rumo a um lugar, a um estado, como que indeterminado, indefinido. Nós estamos indo para a Jerusalém celeste, da qual o templo terreno é tão somente uma imagem e com a qual ele mantém uma conexão. Entre a Jerusalém do céu e o nosso templo, há uma escada de anjos. Há toda a hierarquia angélica. Os espíritos ministradores que invisivelmente aqui adoram o Senhor sem cessar, ministrando aos seus pés com toda a santidade. Quando a Escritura narra a vocação de Isaías, o texto nos apresenta um relato realmente impressionante. Está no capítulo 6, versículo 1. "No ano em que morreu o rei Osias, vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. As orlas de sua veste enchiam o templo. Junto dele estavam serafins, cada um com 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia de sua glória."
Ao clamor dessas vozes começaram a tremer os gonzos das portas, e o templo encheu-se de fumaça. Se nós pudéssemos, num instante, ter a nossa visão material substituída por uma visão espiritual, possivelmente o Senhor nos permitiria vê-lo tal como o profeta Isaías, rodeado dos serafins, em completa adoração. Foi no templo de Jerusalém que ele viu. Mas nós não estamos mais no templo de Jerusalém, onde se ofereciam bois, carneiros, cordeiros. Nós estamos na igreja do Deus vivo. Aqui é Deus mesmo que se sacrifica sobre os nossos altares na humanidade santíssima de Jesus Cristo. É Ele que nos dá a sua carne por alimento. E aquele que é o pão dos anjos se torna pão dos homens para nós. Nós podemos, portanto, não apenas ter a experiência de Isaías, que viu o Senhor em seu templo, mas nós podemos nos tornar nós mesmos templo de Deus, tendo o Senhor entronizado em nós, em união com todas as falanges angélicas. Queridos irmãos, celebrar a dedicação de uma igreja significa celebrar o fato de que nós todos somos dedicados a Deus. Você foi lavado com a água do batismo, tanto quanto essa igreja foi aspergida. Você foi ungido com o óleo do crisma, tanto quanto o altar e as paredes desta igreja são ungidos. E, portanto, você e eu devemos tomar consciência do templo que nós somos e adorar a Deus de todo o nosso coração. A primeira leitura do segundo livro das Crônicas descreve a dedicação do templo de Jerusalém feita por Salomão. É um rito solene. Sacrificaram milhares de bois e ovelhas. Os sacerdotes levaram a arca da aliança. Os querubins estendiam as asas sobre a arca. Todos cantavam. Os tocadores de trombeta e cantores louvavam e exaltavam o Senhor, enquanto ressoavam as trombetas, ecoavam: bendizei o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. E o templo encheu-se de uma nuvem tão densa, tão espessa, que os sacerdotes não puderam continuar a sua função. Outra tradução diz que os sacerdotes não puderam ficar em pé. Tamanha era a glória que enchia a casa de Deus. Todos nós devemos, assim como os anjos, devemos nos prostrar com todo o nosso coração. As Escrituras nos dizem que em torno do trono de Deus, os santos anjos cantam sem cessar. Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo, viu os santos anjos, aclamando o Senhor: Kadosh, 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 Santo, 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 Yahvé Tsevaot, Senhor dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. 800 anos depois,
quando o anjo de Deus mostra a São João o livro do Apocalipse, ele escuta os anjos cantando a mesma antífona: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. É só isso que eles fazem. Nós também fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Que nós sejamos fiéis, como são os santos anjos, queridos irmãos, que a nossa vida possa ser consagrada verdadeiramente ao Senhor. E então nós entenderemos que tanto os anjos quanto os homens pertencem ao mesmo reino. Eles são os nossos companheiros e nós companheiros deles. De tal modo que o Senhor, o anjo e o homem sejam uma unidade e assim a glória de Deus possa se manifestar como consagração sobre a terra.